Obrigado, irmãos. Deus abençoe e supra em Cristo Jesus as nossas necessidades. Não sou mais escravo do medo. Jesus nos libertou. Ele disse para permanecer na liberdade na qual Ele nos chamou em Cristo Jesus. Vamos orar. Quero orar pela irmã Cecília, a irmã Sandra, a Rafa, a Gu e a Silvia. O Senhor esteja abençoando nossas irmãs, esteja suprindo em Cristo suas necessidades, esteja, Senhor, operando tu quem impedirá. E nós te agradecemos por esse tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse cântico, Não Sou Mais Escravo do Medo, ele tem um grande conteúdo nessa palavra que está em Isaías 36. E também, o primeiro verso que nós lemos aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, nesse texto de Isaías 36, nós podemos ver os olhos do Senhor em todo o tempo. Os olhos do Senhor acontecendo na vida dos reis, na vida do seu povo, e de repente Deus se manifesta. Deus ouviu uma oração de Ezequias, Deus ouviu uma oração de Isaías, e de repente Deus se manifesta. De repente, através dessa mensagem, palavra de Deus, Deus vai se manifestar na tua vida. Então, Isaías 36, Rabsaque lhe disse: Dizei a Ezequias assim, diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que estribais? Pode se assentar. Eles estavam externando a confiança no nosso Deus. Estava baseando de que Deus iria fazer alguma coisa. E Rabsaque estava ali afrontando por ordem do rei. Então, o povo estava sendo afrontado pela ordem que Rabsaque recebeu. Ele se achava muito, mas na face da terra há muita gente grande e importante, mas ninguém é maior do que o nosso Deus. Ninguém pode fazer exatamente o que nós precisamos, principalmente diante uma oração poderosa que aconteceu ali. E Ezequias fez uma oração humilhado, dependendo. Na oração, não há oração que Deus responde quando você está dependendo, humilhado, esperando no Senhor e crendo, como Ezequias cria, como Isaías cria, como nós podemos dizer, como você crê. Então, Rabsaque começou a afrontar ali aquela confiança que eles tinham em Deus. Que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais para ter rebeldes contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada. Além disso, eles confiavam nos seus amigos do Egito. E muitas vezes nós confiamos em muitas pessoas, alguns que são amigos, alguns que nós achamos que são amigos nossos, mas há momentos em que, como
esse grupo estava aqui, estava confiando somente no Deus. Os outros amigos, deuses com letra minúscula, não estava trazendo peso ali. E aí houve a resposta: confiamos no Senhor nosso Deus. Não é esse aquele cujos altos e altar Ezequias removeu e disse: ajudai a Jerusalém, perante este altar adorareis. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e se da tua parte achares cavaleiro para o montar. O rei da Síria estava oferecendo, diante de uma opressão, 2.000 cavalos, e ele questionou que talvez eles não tivessem 2.000 pessoas que conduzissem aqueles cavalos, mas assim mesmo ele estava afrontando. E nós podemos ver aqui o inimigo usando, o que mais me chamou a atenção aqui, o inimigo usando de psicologia. Isso acontece conosco até hoje. Às vezes você está no seu trabalho, o seu dirigente, seu diretor, seu patrão tenta te afrontar psicologicamente, tenta colocar tristeza, angústia, medo na sua vida. Obrigado, irmão. Tenta mudar seu pensamento, colocando você tristeza, receio. E de uma forma psicológica, Rabsaque estava fazendo isso. Estava afrontando os nossos irmãos para que eles esmorecessem. Eles, através do medo, eles ficassem estagnados. E Rabsaque falava isso com muita autoridade, bem convicto, para que eles se perdessem no seu raciocínio, se perdessem nos seus caminhos. Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e da tua parte achares cavaleiros para montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Então ele ficou diante das muralhas, o povo estava sentado nas muralhas e ele estava afrontando a direção do rei Ezequias. Ezequias foi um dos reis grandiosos do Velho Testamento. Ele temia o Senhor, ele honrava o Senhor e ele buscava o Senhor. E após isso, essa afronta, ele deu uma ordem para que os servos, ninguém respondesse nada, ficassem em silêncio. Após isso, ele foi procurar Isaías, conversar com Isaías a esse respeito. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, a afronta é que o rei da Síria queria tomar posse daquela situação, posse daquele governo. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei, cada um da sua própria vida. O rei queria que todos fizessem
o rei da Síria, queria que todos fizessem paz, fizessem um acordo de paz com eles, para eles não serem afrontados, para eles não terem medo, para eles não terem necessidade. Como ele diz aqui, eles poderiam comer da sua própria comida, da sua própria terra, e que eles deviam se curvar diante do rei da Síria. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará, acaso aos deuses das nações livraram cada um a sua terra nas mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Acaso livram a Samaria das minhas mãos? Ele tinha tomado todas as cidades ali em derredor, todos tinham se curvado, e ele chegava aqui diante daquele povo para fazer mais uma vez. Mas Ezequias, sim com medo, sim com pesar, ele creu que o Deus deles era maior do que o rei da Síria. Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que te livraram da sua terra, das minhas mãos? Para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos. Eles, porém, se calaram. O Ezequias tinha dado uma ordem. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então ele aqui enfilhou de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabzaque. Então, naquela época, em momentos difíceis, se vestiam de saco, de cinza, rasgavam, humilhavam-se diante de Deus, mas podiam se humilhar diante do homem, mas eles buscavam o Senhor. E há momentos na nossa vida que nós nos encontramos assim, onde nós podemos nos humilhar diante dos homens, mas buscar o Senhor. No fundo do nosso interior, você conhece o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus, que pode reverter toda e qualquer situação. Ele pode reverter todas as coisas. E aqui, o Senhor tem falado muito comigo em Salmo 23:1. Estamos cansados de conhecer esse verso que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu fiquei examinando que muitos de nós, em momentos difíceis, esquecemos desta promessa, que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Talvez alguém esteja nessa situação, precisando de algo, e às vezes nós classificamos que Deus pode fazer isto e não aquilo, mas o Senhor é o nosso pastor e nada do que você precisa vai faltar. De repente ele vai se manifestar e nada vai faltar na sua vida. E Ezequias estava ali nessa condição, que nada faltaria para eles. Então ele aqui, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhes referiram a palavra de Rabsá. Ezequias não ouviu isso, mas os seus servos foram declarar que eles estavam sendo afrontados, que Rabsá queria que seus irmãos se humilhassem diante deles, mas eles não deram ouvidos. Isso me chama a atenção. Muitos de nós, o inimigo quer nos afrontar psicologicamente. Você não tem direito à bênção de Deus porque você é pecador.
você não tem direito à salvação porque você é pecador. Mas o nosso inimigo não conhece duas coisas importantes: a graça e a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. A graça é um favor imerecido. A misericórdia é algo que nossa mente não consegue guardar, arquivar no nosso coração, foge do nosso entendimento. Então, o inimigo continua usando até o dia de hoje, afrontando psicologicamente. Quando você ouve, por exemplo, algumas notícias do Brasil, você vê isso claramente. Eu não quero entrar aqui no âmbito da política, mas nós podemos ver o inimigo querendo trazer peso ao coração, peso ao brasileiro, tanto individualmente como cada um pertencente à terra que você pisa, que Deus te deu, chamada Brasil. Então, isso era uma tática covarde. Mas Ezequias, afrontado pelo medo, ele não se deixou curvar diante do inimigo. Isso é importante. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos, não importa o nosso tamanho, nós podemos ser pequenos, mas grande é o Senhor na tua vida. Então, Ezequias estava ali sendo afrontado por isso. Então, no verso 1 do capítulo 37, vendo o rei Ezequias ouvindo isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de um pano de saco e entrou na casa do Senhor. Depois que ele ouviu a notícia, depois que ele ouviu o ataque maligno, depois que ele recebeu a psicologia satânica, ele foi direto aonde? À casa do Senhor. Casa do Senhor, buscar ajuda de Deus. E muitas vezes nós vamos para a igreja preocupados, tristes, assolados, mas nós vamos buscar ajuda. Se você está aqui buscando ajuda, Deus tem uma mão estendida sobre você, tem uma ajuda celestial sobre a sua vida, e o inimigo que se cuide, porque quando Deus se levanta para abençoar, nada pode impedir a tua bênção, absolutamente nada. Então enviou Eliaquim, o mordomo a Sebna, e o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhes dissessem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-os à luz. Aqui ele compara uma mulher grávida que chegou a hora de dar luz, mas ela não tem força para dar a luz. Não existe força para ela. E isso nós conhecemos. Talvez alguém esteja vivendo um momento que não tem força, mas Deus vai te dar força. Ele tem todo o poder, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dada a Ele. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido e palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações que ainda subsistem. Deus viu e Deus ouviu. Deus está em todos os lugares. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a afronta. Deus ouve o que você está pensando
ou precisando, e Ele vai trazer provisão para a sua vida. E o fim do verso diz, o Senhor ouviu, faze, pois, suas orações pelos que ainda saibais. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhe disse, então, os servos do Senhor, porque aqui nesse texto tinha duas pessoas que se achegavam a Deus, duas pessoas importantes que se comunicavam e tinham resposta de Deus. Uma era o rei e o outro era Isaías. Então eles foram procurar Isaías. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse, dizei isso ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ao ouvir certo rumor voltará para a sua terra, e nela farei que caia morto a espada. Então Deus colocou ali uma tribulação para o rei, para os seus servos, que eles tiveram que voltar. E quando o rei chegou na sua casa, ele foi morto pelos seus próprios filhos. E aqui Isaías estava declarando isso, e depois aí Ezequias fez a sua oração, que está no verso 14, Isaías 37. E tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu então e subiu à casa do Senhor. Estendeu perante o Senhor. Então Ezequias pegou a carta e colocou diante do altar do Senhor. Ele não podia fazer nada, mas ele conhecia um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu e você estamos conhecendo o nosso Deus. Ele faz muito, muito, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E ele, como rei, curvado, humilhado, dependente de Deus, ele foi fazer essa oração. O Senhor dos Exércitos de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das suas terras e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Então, ele colocou no altar do Senhor aquilo que a vida havia sido escrito para Ezequias saber qual foi a comunicação de Senaqueribe. A afronta, ele o colocou no altar de Deus. Verso 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzar no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho que tu enviaste. A primeira vez que eu li esse verso, eu dei risada, porque Deus colocou o anzol, como se coloca um anzol na boca de um peixe, colocou no nariz dele.
E aí começou o fim da batalha. Nela, flecha alguma não virá perante ela com o escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para o livrar por mim. Deus está falando que Ele vai te defender por causa da graça e da misericórdia. Quem se levantar contra o povo de Deus e o povo de Deus se curvar diante de Deus, será humilhado. Poderá ser até morto, como aconteceu. E sucedeu que, estando ele a adorar, na casa de Nimrod, seu deus Adrameleque, e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Edom, seus filhos, reinou em seu lugar. Então o rei da Síria, com toda a sua arrogância, foi cultuar o seu Deus e morreu, porque afrontou o nosso Deus, afrontou o Deus Todo-Poderoso. E aqui tem muitas lições. Uma delas, que muitas vezes nós sofremos psicologicamente com situações as mais adversas possíveis, pessoas te afrontando, pessoas te humilhando. Isso acontece em todos os lugares. Às vezes, numa faculdade, num cartório, no trânsito, você é afrontado. Mas Deus está vendo o que você está passando. E Ezequias foi lá e colocou tudo diante do altar. E o que resumo nisso? Se você está passando uma afronta, escreva. E dobra o teu joelho, por exemplo, lá no teu quarto, você e Deus, e coloca diante do altar. E você vai ver que Deus vê, que Deus ouve, que Deus responde, que há solução para a sua vida. Não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. Ezequias estava diante da afronta de um exército cercado de demônios, nós podemos concluir isso, cercado de armas poderosas, cercado de poder humano, até que Deus pôs a mão no rei e exterminou na vida dele. Não estou desejando a morte de ninguém, isso foi um posicionamento de Deus. Deus pode fazer muita coisa inimaginável para responder a sua oração, para pegar o seu pedido e rasgar ele, exterminar, porque quando ele leu o seu pedido, quando ele ouviu o seu pedido, ele vai dizer: agora, meu filho, é comigo. É comigo. Deus cuida de você. Então, eu citei aqui o Salmo 23, no seu verso 1, que você está cansado de conhecer. Mas quantas vezes eu e você nos apercebemos no profundo desse verso, a quantidade, o valor, a equidade, o peso desse versículo, que o Senhor está no presente. Se eu ler daqui 100 anos, o Senhor continua sendo. Se você leu há 10 anos atrás, o Senhor continua sendo. O Senhor é o teu pastor. E absolutamente nada vai faltar. A única coisa que às vezes falta para nós é saber esperar. Não andar ansioso por coisa alguma. Antes as nossas petições sejam conhecidas no altar de Deus.
com oração e súplica. Eu quero fazer um convite para você dobrar o seu joelho, assim como Ezequias falou com Deus. Assim como Ezequias falou com Isaías, quem dirigiu isso é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está na sua vida. Coloque as suas necessidades. Dobre seu joelho se você puder. Senhor, nós queremos, nesta manhã, entender com uma profundidade maior, com uma amplitude maior, uma grandeza maior. E o Senhor é o nosso pastor. E nada vai faltar. Pai, tua palavra diz que a ti pertence a ira, e tu recompensarás. Se alguém estiver sendo afrontado, como justo juiz, faz a tua obra, Senhor. Abençoa. Que o inimigo, se o inimigo roubou, que ele venha devolver 7 vezes mais o que diz a tua palavra. É o que diz as ordens tuas, em nome do Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome. Visita cada um agora, Senhor. Cada um coloque no seu altar a necessidade. Ezequias teve medo de tudo. Ele não teve medo de falar contigo. Ele não teve medo de falar com Deus. Não tenha medo de falar com Deus, porque Ele é maior na sua vida. Lembre-se que você e Deus é maioria para te abençoar. Para você, como filho de Deus, você é príncipe também, porque o seu Deus é rei. E como filho, você é príncipe. Receba, guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor é o teu pastor, é o nosso pastor, e nada nos faltará. Receba isso, guarda no seu coração, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E você verá a sua recompensa. Por isso a palavra de Deus diz que não devemos nos irar, porque a ira pertence ao Senhor. Se alguém afrontou você, colocou medo em você, deixa no altar de Deus e descansa no Senhor. Descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o Senhor nessa hora. Em nome do Senhor Jesus.